Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Toda a honra e glória seja dada ao Senhor para sempre. Glória a Deus. Vamos estar glorificando o Senhor nessa noite. O culto é pentecostal, né? Glória a Deus. Somos uma igreja pentecostal. Glorificamos, cremos na atualidade dos dons. Vamos ler no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Vamos ler a partir do versículo 19. Vamos estender até o versículo 30. Glória a Deus. Vamos estar bem atentos, refletindo na morte de Jesus, o que Ele fez por nós, sem nós merecermos, né? Deuteronômio 31, 19 em diante, todos acharam? Vamos ler então, a santa, bendita, eterna e inerrante palavra de Deus. Agora, portanto, escrevei este cântico para vós, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o em suas bocas, para que este cântico me possa ser um testemunho contra os filhos de Israel. Pois quando eu os tiver trazido à terra que jurei aos seus pais, que mana leite e mel, e quando tiverem comido e se saciado e engordado, então eles se voltarão a outros deuses e os servirão, e me provocarão e romperão o meu pacto. E acontecerá que quando lhes vierem muitos males, olha essa palavra males, e problemas, que este cântico testemunhará contra eles, como uma testemunha, porque ele não será esquecido nas bocas de sua semente, pois conheço a sua imaginação, o que eles fazem, mesmo agora, antes que eu os tenha colocado na terra que jurei. Portanto, Moisés escreveu este cântico no mesmo dia, e ensinou aos filhos de Israel, e deu uma ordem a Josué, filho de Num, e disse: sê forte e de boa coragem, porque trarás os filhos de Israel à terra que jurei a eles, e eu serei contigo. E aconteceu que quando Moisés terminou de escrever as palavras desta lei em um livro, até finalizá-las, Moisés ordenou aos levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do pacto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque eu conheço a tua rebelião, a tua arrogância. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, fostes rebeldes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte, congregai-me todos os anciãos de vossas tribos, e os vossos oficiais, para que eu possa falar estas palavras aos seus ouvidos, e chamar céus e terra, para que façam registro contra eles, porque sei que depois da minha morte, vos corrompereis completamente, e vos afastarei do caminho que vos ordenei, e nos últimos dias, o mal vos virá, porque fareis mal aos olhos do Senhor, para provocá-lo a ira pela obra das vossas mãos. E Moisés falou aos ouvidos de toda a congregação de Israel as palavras deste cântico, até que se acabaram. Vamos ler ainda o 32, verso 1, diz assim: ouvi, ó céus, e falarei, e ouve, ó terra, as palavras da minha boca. Amém? Glória a Deus. Uma palavra que
Deus colocou no meu coração essa semana, lendo a Bíblia, meditando. Um dos cânticos de Moisés, porque nós encontramos um outro cântico de Moisés também, no livro do Êxodo, capítulo 15, que inclusive esse cântico que é cantado em Êxodo, vai ser cantado nos dias do milênio. Nos dias do milênio. Então, irmãos, esse cântico aqui que nós acabamos de ler, que Moisés vai escrever por ordem de Deus, além dele ser um cântico de louvor, ele é também um testemunho. Os irmãos sabem o que é um testemunho? Testemunho contra o próprio Israel, porque Deus está deixando uma prova, um testemunho, porque Deus sabia de todos os males que a nação de Israel ainda ia cometer, já estava cometendo nesses dias, antes de receber o que Deus tinha prometido. Olha que interessante isso daqui, hein? Porque eu fiquei pensando numa coisa, vamos supor, se nós temos um filho, uma criança, alguém, e uma criança a gente fala o seguinte: você quer ganhar um presente? Você vai ter que se comportar. Se você fizer bem a lição de casa, se você obedecer, ficar bonzinho, eu te dou tal coisa. Só que Deus já tinha prometido a terra para esse povo, e como um filho desobediente, mesmo sabendo que Deus poderia a qualquer momento dizer: vocês não vão herdar mais a terra, eles estavam sendo desobedientes. Então Deus chama Moisés e diz para ele: você vai escrever um cântico, um hino de louvor, para que seja testemunho. Eu já expliquei para os irmãos aqui, uma vez, que a palavra testemunho, ela vem de testículo. Sabiam? Testículo. Porque nos tribunais muito remotos antigamente, uma pessoa, quando ela ia fazer um juramento, ela colocava a mão no testículo. Hoje nos Estados Unidos, se alguém for num tribunal e ele precisar fazer um juramento, ele coloca a mão sobre a Bíblia, porque os Estados Unidos da América é um país predominantemente cristão. Mas nos tribunais muito antigos, eles colocavam a mão no testículo, jurando. Isso é comum no Antigo Testamento. Quando Eliezer, por exemplo, foi buscar uma esposa para Isaac, colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, fazendo um juramento. Isso é nos testículos. Isso é sério, irmãos. Porque se alguém jurasse falsamente num tribunal, ele corria o risco e perdia o testículo. Então a palavra testemunho vem de testículo. E nesse caso aqui, Deus está falando a Moisés: faça um cântico, e eu vou utilizar esse cântico, você vai ensinar todos eles a cantar. Os levitas, vai colocar num livro, e vai colocar ele do lado da arca. A lei, é como uma lei, aqui agora. Eles já tinham 613 preceitos, que é toda a Torá, né? Mas Deus falou: isso aqui vai ser mais um preceito ainda. Coloca do lado da arca, ensina os levitas, e todos eles, porque esse cântico que eles vão cantar, vai ser testemunho contra eles mesmos. E às vezes nós cantamos, ou falamos alguma coisa que depois serve testemunho contra nós mesmos. Irmãos, Moisés, ele é um profeta. Sabiam que ele é um profeta? Ele não é um profeta canônico, porque ele não escreveu nenhum livro de profecia. Um profeta canônico é porque escreveu livro que foi inserido aqui no cânon das escrituras. A palavra cânon significa vara de medir. Moisés escreveu muito, mas nenhum livro profético. Os livros que ele escreve são livros históricos, lei, né? Lei. E também depois ele escreve o Salmo 90 ainda, que é um livro, é uma poesia. Então Moisés não é um profeta canônico, mas é um grande profeta. Por incrível que pareça, não sei se eu já falei isso aqui na igreja, mas dos 48 profetas, entre profetas e profetisas, que existem no Antigo Testamento, você sabia que todos eles
se fundamentaram ou se embasaram em alguma coisa que Moisés escreveu para poder escrever os seus livros de profecia? Por isso que toda vez que a gente vai ouvir, por exemplo, um judeu quando ele está pregando, um judeu messiânico ou não, ele fala assim: eu vou fazer aqui uma haftará. O que é uma haftará? É o que nós chamamos de paralelo. Ele lê a lei, a Torá, e depois ele faz um paralelo com os profetas, porque a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes, né? Lei, profetas e salmos. Então, 3 partes. Ele faz o que nós chamamos de paralelo, de correlacionado, eles chamam de haftará. Tem uma ligação com o livro dos profetas. Só estou dando um panorama para os irmãos entenderem aqui, porque o que nós vamos tratar aqui nessa noite é a respeito do problema do mal. Como resolver o problema do mal que existe no mundo? Por que existe mortes no mundo? Por que existe epidemias? Deus não é bom? Deus é amor. Mas por que existem epidemias no mundo? Por que existem acidentes? Por que pessoas perdem 3, 4 pessoas da mesma família? E alguns são até crentes, né? Nós ficamos sabendo agora nessa pandemia aí, uma irmã que nós conhecemos lá de Rio Preto perdeu 3 filhos, né? Os irmãos já imaginaram que tragédia na família? São crentes. Por que acontece isso? Deus não é amor? Deus não poderia livrar tudo isso? Deus não poderia dizer não vai acontecer? E nós também já ouvimos muitos testemunhos que Deus deu grandes livramentos, né? Porque Ele pode fazer isso. Alguns nós nem vimos, que são livramentos invisíveis. Mas o mal está aí fora. O mal existe. Ao contrário do que muita gente pensa, que o mal não existe, mas o mal existe. Sim. Agora, nesse texto que nós lemos, esse cântico, nós percebemos que Moisés, por 2 vezes, no capítulo 32, o versículo 1, e no capítulo 31 também, ele vai evocar os céus e a terra, como testemunho, para o que ele está escrevendo. Deus mandou, ele evoca, ele aciona os céus e a terra. Como assim? O mundo espiritual e o mundo físico, toda a criação. Porque primeiro nós sabemos que foi criado o mundo espiritual, depois o mundo físico. Ele evoca essas 2 dimensões de criação e diz assim: vocês serão minhas testemunhas sobre o que eu vou escrever aqui agora. E uma coisa que me chamou a atenção, eu quero que você acompanhe comigo, mantenha sua Bíblia aberta, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 2, ele diz: a minha doutrina. O que é doutrina, irmãos? Ensino, o meu ensino, gotejará como a chuva, ou cairá como a chuva. A minha fala, ou a minha palavra, né, destilará como orvalho, como a garoa sobre a terra, sobre a erva, a tenra erva nova, né, e como a chuva sobre a relva. Você percebeu que ele cita 2 coisas, orvalho e chuva? Porque você sabia que o orvalho, para ele se formar, ele depende de grandes chuvas, senão ele não se forma. O orvalho depende de grandes chuvas, torrenciais, para que depois ele se forme. Por que vocês acham que nós estamos com a umidade relativa do ar bem baixinha agora? Porque não tem chuva, não está chovendo, nem o orvalho está tendo praticamente. Então observe, quando ele diz, a minha doutrina, ela será como chuva, né? E a minha fala destilará como orvalho, ele está trazendo o seguinte pensamento, que há momentos na igreja, eu estou aplicando para nós aqui agora, há momentos no reino de Deus, no povo de Deus, que a doutrina tem que ser pesada, como chuva, precisa haver correção, admoestação, pesada. A palavra hoje foi muito dura, muito pesada, né? Nós já ouvimos aqui, eu não fico naquela igreja porque a palavra é muito dura, mas a palavra também tem momentos que ela vem como orvalho, sabiam? O que é o orvalho? Suave, ela vem para regar a terra, e para que possa produzir, porque a semente quando Israel é sempre o nosso paradigma, a nossa referência. Em Israel existe uma chuva, que eles chamam de chuva, que é uma chuva temporã, que ela cai bem pouquinho, como se fosse um orvalho mesmo,
Porque a semente ela fica adormecida, esperando o momento para que aquele orvalho caia e ela possa começar a produzir, ela possa acordar, né? Ela fica dormindo como se estivesse morta, para ela poder acordar e germinar. E depois vem a chuva chamada serôdia, que é uma chuva muito intensa, que os judeus esperam para que a semente possa maturar e eles possam fazer a colheita. Então isso aqui está relacionado com o agir do Espírito Santo e também com essa questão de doutrina. Doutrina, chuva forte, doutrina pesada mesmo, correção dura, orvalho, é quando vem a palavra de forma branda, para poder nós termos o nosso coração consolado. Isso acontece, é normal isso daí. Palavras de consolo também vêm, né? Mas vamos observar o que o Senhor tem aqui para nós, nesse momento. Quando você olha o versículo 3 do capítulo 32, porque divulgarei o nome do Senhor, e engrandecerei o nosso Deus. Percebeu? Ele é a rocha. Você percebeu o que é doutrina? O que é pregação da palavra de Deus? Precisa engrandecer o nome de Deus. Doutrina, pregação, seja ela como orvalho ou como chuva, ela tem que engrandecer, trazer as qualidades, os adjetivos, os atributos de Deus. Nunca trazer glória para o homem, nunca colocar o homem no centro, nunca dizer eu sou, eu posso, eu tenho. É sempre ele tem, ele pode, ele sabe, ele é, ele vai fazer, porque é tudo sempre para a glória dele, porque a palavra ela vai convergir sempre para ele. Percebeu o que é doutrina, ensinamento? Qualquer coisa que saia fora disso daqui é culto antropocêntrico, palavra antropocêntrica. Tem que sempre, olha o que ele está dizendo. Ele poderia dizer, vou divulgar o meu nome, mas ele está dizendo, divulgarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus, ele é a rocha, a sua obra é perfeita, os seus caminhos são juízo, Deus de verdade, sem iniquidade, justo ele é. Aí ele está dizendo o que? Atributos do grande Deus, do único Deus, do Senhor. Quando você ouvir uma palavra que não faça isso, sai fora dela, porque isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus engrandece o nosso Deus, sempre. Muito bem, partindo então dessa premissa que nós já entendemos aqui, pode ir glorificando a Ele aí nessa noite. Ele é digno de ser glorificado, esse culto é para Ele. Foi Ele que deu a sua vida por nós. Foi Ele que foi como ovelha muda, como o irmão Alexandre leu aqui. Foi Ele que morreu no nosso lugar. Foi Ele que sofreu pela igreja. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele para sempre. Então, irmãos, vamos ver. Não percam o fio da meada. Vocês estão todos aí? Vamos ver como que nós podemos então entender esse problema do mal no mundo. Vocês sabem que Israel, o salmista diz que ele é o tesouro peculiar de Deus. Isso também está lá em Mateus 13. A pérola de grande valor, igreja. Tesouro escondido num campo, Israel. Muito bem. Então Deus, irmãos, haja vista Israel ser o grande tesouro dele, Deus então, a Bíblia diz que Deus o conduziu como uma águia. Isso está lá em Deuteronômio 32:15. A Bíblia diz que Deus conduziu ele pelo deserto, como uma águia que coloca sua asa sobre os seus filhotes. Você já viu o tamanho das asas de uma águia? Quando ela está no chão, a águia real, que é chamada de arpia, aqui na América do Sul, arpia, é o maior pássaro que existe. Ela da ponta do bico na ponta da sua cauda, ela chega a medir 95 centímetros. Quando ela está no chão com as asas abertas, ela chega a ter 3 metros de envergadura. Perceberam? E Deus então utiliza uma metáfora desse grande pássaro, essa grandeza desse pássaro. E lá no Salmo 91, por isso que ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Né? O Senhor, como que diz lá? Debaixo das suas asas. Debaixo das suas asas. Então asas significa proteção. Quando nós lemos o capítulo 12 do livro do Apocalipse, o remanescente de Israel,
quando o anticristo mandar um exército atrás dele, a Bíblia diz que Deus dará asas de águia para Israel. Isso é proteção de Deus para o remanescente de Israel. Então, a Bíblia diz que Deus sempre guardou Israel. Deus sempre amou Israel com amor incondicional, tanto que a Bíblia diz que lá no Monte Sinai aconteceu um casamento entre Deus e Israel. Isso é falado no capítulo 31 do livro do profeta Jeremias. Até o 33 ele vai citando isso. Houve um casamento, como vai acontecer o casamento de Jesus com a sua igreja amada. Agora, também houve momentos que Deus corrigiu muito Israel. E aqui é um desses momentos que ele está dizendo: escreve um cântico. Isso aqui vai ser para testemunho. Você sabia que Moisés, irmãos, está escrevendo esse cântico no último dia da sua vida? É o último dia da vida de Moisés agora. E ele já está sabendo. Depois que ele termina de dar as últimas instruções, escreve esse cântico. No capítulo 34, um pouquinho para frente aqui, ele, até porque isso aqui é uma perícope só, o capítulo 32 ao 34. Deus diz para ele assim: sobe no monte Nebo, olha tudo a terra. A Bíblia diz que os seus olhos não se escureceram, 120 anos, e ele viu toda a terra. E a Bíblia diz que depois ele morreu. E Deus o sepultou, e até hoje ninguém sabe onde está a sua sepultura. Moisés, irmãos, viveu 3 fases na sua vida. Vocês sabiam? 3 fases. Até os 40 anos, desde bebê até os 40 anos, ele viveu a sua primeira fase no Egito, denominado como filho da filha de Faraó. Foi estudar, ensinado, orientado em todas as faculdades do Egito. Todas as faculdades, tudo aquilo que existia de melhor na época, Moisés estudou. Astronomia, porque os egípcios são pioneiros em estudo dos astros. Não é astrologia não, astronomia, que é uma ciência. Medicina, artes de embalsamar, técnicas de embalsamamento, tudo isso. Tudo que vocês pensar. Ele foi escolhido certo, porque ele conhecia o deserto para conduzir o povo. Deserto é lugar de perigo. Dos 40 aos 80 anos, segunda fase. Saiu fugido do Egito, ficou até os 80 anos na região do Monte Sinai, terra de Midian, território da atual Arábia Saudita, pastoreando as ovelhas do seu sogro, Ietro, que nós chamamos de Jetro. Ficou ali, segunda fase da sua vida, pastoreando ovelhas. Terceira fase, dos 80 aos 120 anos, peregrinando com o povo pelo deserto, sendo líder, sofrendo, chorando, enfrentando rebeliões, enfrentando pessoas acusando ele de não ter água, ser é culpado disso, as rebeliões do povo. 3 fases na vida de Moisés. Agora, Deus diz para ele: Moisés, chegou o momento, você não vai entrar na terra. Frustração, irmãos? Frustração, hein? Moisés estava mais frustrado do que eu às vezes fico aqui em Colina, viu? Muito mais, bem mais. E ele vai morrer. Aí Deus fala: antes de você morrer, ainda tem uma tarefa para você. Escreve um cântico. Vou fazer uma pergunta para todos nós aqui. Se fosse hoje o último dia da nossa vida, se Deus fizesse conosco como fez com Moisés, qual seria a nossa reação e o que nós faríamos? Não é filme de Hollywood não. Vou morrer? Então pera lá, vou viver a vida. Vamos viajar. Qual seria a tua reação e a minha, para todos nós, se fosse hoje o último dia da nossa vida? Se fosse, nós soubéssemos que chegou o momento de partir, o que será que a gente ia fazer, irmãos? Você sabe que os pacientes que estão em estado terminal no hospital, eles são esse tema, paciente terminal,
é um tema de incansáveis, exaustivos debates no âmbito da chamada ciências humanas, psicologia, medicina, psicologia, biologia, biomedicina, psiquiatria, antropologia, sociologia, todas essas áreas que estudam o comportamento humano e as doenças e assim por diante. Isso aqui nas academias, existem estudos exaustivos, e eles ficam tentando saber, trazer uma resposta. O que acontece? Né? E existe, vocês sabem que a psicologia e até a psiquiatria, os terapeutas, eles têm uma incumbência, tirando os religiosos, eles têm uma incumbência de ajudar a pessoa no momento dessa passagem. Ir lá conversar com a pessoa, né? Terapia. Hoje tem muito isso daí, né? Antigamente não. A pessoa chamava o padre lá, põe uma vela no pé dele, né? Colocava uma vela no pé dele, extrema unção. Momento da passagem, porque vai chegar. Se nós não alcançarmos o arrebatamento, vai chegar a nossa hora. Como seria a sua reação, irmão, se hoje fosse o último dia? Nesses debates que são feitos nas academias, preste atenção no que eu vou falar. Olha que interessante. Acontecem ali vários tipos de conclusões. E isso traz para nós algumas reflexões. Os relatos são impressionantes, irmã Roberta, das pessoas que estão lá. Você mesmo ouviu um aí de um senhor que estava para morrer, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de hospital, até dentro de UTI, e eu ouvi cada coisa que vocês não têm ideia. Não tem ideia. Eu vi uma mulher, eu pude presenciar uma mulher rica, morrendo assim, rica. O filho dela era o diretor clínico do hospital. E sabe o que ela queria? Chupar sorvete, irmãos. Sorvete de palito. Aí o filho dela pensou, médico, todo mundo tinha medo dele. Ninguém conversava com ele, tinha medo. Os enfermeiros que trabalhavam lá ficavam de longe nele. Tinha medo de ficar com a mãe dele. Aí lá ainda tinha nesse hospital tinha aquelas freiras, né, que tomava conta. E ela fez uma reunião com a enfermagem e falou: quem de vocês tem coragem de cuidar da mãe do doutor lá dentro da UTI, porque ninguém quer ficar lá? Eu falei: eu vou lá. Você tem coragem? Eu falei: tem. Fiquei lá. E ele chegava, ele perguntava tudo. E aí ela falou para mim assim: queria chupar sorvete. Aí eu chamei ele. Aí eu primeiro falei com a freira. Ela falou: você tem coragem de falar isso para ele? Eu falei: tenho. Chamei ele. Sua mãe quer tomar sorvete, doutor. Ela não pode tomar sorvete, ela está doida. Aí ele andou para lá, para cá, dentro da UTI, voltou e falou assim: bom, já que ela está morrendo mesmo, eu vou trazer o sorvete. Irmãos, ele trouxe uma sacola de sorvete. Vocês não têm ideia, eu chupei sorvete a noite toda lá, na UTI. Ela só deu 2 mordidinhas assim no sorvete e deixou. No outro dia ela morreu, de manhã. Vocês não têm ideia dos relatos que acontecem dentro das UTIs. Você que está na internet, que vai assistir depois, presta atenção, porque a nossa vida é um conto ligeiro. Então eu vou elencar para os irmãos aqui, de forma rápida, né, o que os especialistas dizem quando alguém, por exemplo, sofre um acidente. Primeiro eu vou entrar nesse campo aqui. Ele fica paraplégico ou tetraplégico. Paraplégico, ele só mexe da cintura para cima. Tetraplégico, ele só mexe do pescoço para cima. Olha aqui, primeiro vem 5 fases. A primeira, sabia que é a negação e o isolamento? Ele diz assim: não, isso não aconteceu nada não, eu vou andar. Fica tranquilo, pode ficar sossegado, isso não é comigo não. Ixi, eu tenho força, eu vou vencer. Primeiro acontece isso. Aí ele vai se isolando, vem o segundo estágio. Quando ele percebe que ele não vai andar mais, vem a raiva. Aí tem raiva de todo mundo, odeia todo mundo. Nós ouvimos um relato uma vez, né, de uma pessoa que foi visitada em casa, que acho que ele estava em casa, e aí eles ficavam de longe, não podia chegar perto dele, que ele queria morder as pessoas. Dá para acreditar? É ser humano, né? E aí, como ele não podia morder, Danilo, ele mordia o lençol.
Raiva. Depois vem o estágio que é chamado barganha. Ele acha, porque ele está naquela situação, todo mundo tem que fazer o que ele quer. Sabiam? Você sabia que os tipos de pessoa mais difíceis de lidar são as pessoas que estão na cadeira de roda? Ou as pessoas que estão impossibilitadas porque ele faz barganha. Cegos, ele quer que você faça o que ele quer. Isso é uma realidade, seus especialistas que falam. Depois vem o estágio da depressão. Aí ele entra em depressão aí, e por fim a aceitação até chegar à morte. Alguns que têm possibilidade em países onde a eutanásia ela é permitida, alguns deles vão até a eutanásia. Eutanásia é quando se faz uma injeção ou se desliga os aparelhos e a pessoa morre. Viu? Isso acontece. Aqueles que não têm esperança em Cristo, que só espera nessa vida, que Paulo diz que são os mais miseráveis, se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis. Sabe o que acontece? Eles não passam da primeira e talvez nem da segunda fase. Morre por ali mesmo. Tamanha o vazio existencial que essas pessoas vivem. Não tem esperança. Não acredita em Deus. Para muitas pessoas, irmãos, a vida não é o bem mais precioso que ela tem. Você sabia que 800 mil pessoas, todos os anos no mundo, tiram sua própria vida? 800 mil pessoas. Mais do que a população de Ribeirão Preto. Viu? Por diversos motivos. E, isso é aos pobres, né, que acontece. É os pobres que faz isso. Porque eles não têm dinheiro para comprar comida. Também pobres tiram. Mas os países mais desenvolvidos também acontece. Japão, rico. Bélgica, é os países que estão no topo de suicídio. E outros países, Escandinávia, países como a Suíça, que o salário mínimo é 25 mil reais. Viu? A França, 12.500 reais, o salário mínimo. Eles se matam, tiram suas próprias vidas lá. Muito bem. Agora vamos passar aqui, irmãos. Isso aqui é muito importante. Nós entender o que o Espírito Santo está falando conosco aqui nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Abra o teu coração e deixa essa palavra entrar no teu coração aí. Preste atenção. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou elencar aqui as 5 coisas que as pessoas que estão à beira da morte, no estado terminal, mais desejariam ter feito se elas pudessem voltar atrás. Eu estou falando 5 só, mas tem mais. Primeiro, desejaria ter tido coragem